Olá, meus queridos, olá, meus amigos, como vão todos vocês? Desde sexta-feira que eu não apareço aqui para dar o ar da graça, para conversarmos um pouco sobre a vida, a espiritualidade, os acontecimentos políticos e religiosos do nosso país e do mundo. Sabe, estou passando aqui essa noite, nesse início de noite, de segunda-feira, porque, primeiro para justificar, não é? Eu não estive na live, como um vídeo que eu coloquei lá no meu canal do YouTube, nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo, em razão de luto, em razão da tristeza, para você ver como que tem pessoas que de fato elas causam impacto quando elas partem para Deus. E isso foi o que aconteceu aqui com esse que vos fala, seu irmão bem, mensageiro da luz, com relação ao irmão João do Lausanne Paulista. O irmão João se foi, não é? Também se foi a tia Enedir, e também se foi um grande amigo meu, que foi o Eliezer, irmão da irmã Yolinda, sobrinho da tia Maria, sobrinho do irmão João. Foram antes, ano passado, retrasado. E agora foi o irmão João. Então fiquei um pouquinho chateado, pensativo, meditando. Mas não é só isso que tem me chateado, não, viu, pessoal? Algumas coisas também que nós acabamos por ver e por assistir nas lives também tem me deixado chateado. Olha o Paulinho aí. Bom dia, Paulinho. Boa noite, Paulinho. Deus te abençoe. Nós estamos caminhando para um ponto da teologia, para um ponto da vida, em que, se bobearmos, nós poderemos acabar se perdendo. Mas como assim? Eu sou um dos mais, digamos, pioneiros na live contra o sistema religioso. Todo mundo sabe. Eu sou um dos mais que pega no pé e denuncia e bate de frente contra a corrupção cristã, judaica, religiosa, no mundo inteiro, em especial aqui no Brasil, com tamanha canalice, com tamanha patifaria, com tamanha... tem termos que eu não posso falar. Tamanha nojeira que está hoje o quadro evangélico, ou, misticamente falando, a igreja no Brasil, não é? Mas, e também sou um daqueles que, mesmo sendo ascendente sefardita de judeus, eu sou daqueles também que não passa a mão na cabeça. Boa noite, Gisele Shinzato. Deus abençoe sua vida, minha querida, seu filho que eu vi cantando. Deus abençoe. E não passo a mão também quando tem invencionices, lendas, mitologias judaicas também. Mas eu estou vendo umas coisas em algumas lives, né, que está crescendo o número de adeptos, de caras novos, professores e até judeus, entrando em um acordeão no intuito de levar ao público que Deus não existe.
que Jesus nunca existiu? Até que Abraão nunca existiu. Que Abraão foi uma lenda. Repito, eu sou crítico em cima das coisas que existem nas Escrituras e que eu sei que são mitos, que são lendas, etc, etc. E procuro trazer uma palavra de realidade, de verdade, e despertar a divindade, despertar a espiritualidade dentro de você, para que você não fique preso e nem comendo nas mãos de religiosos, nem preso a um dogma, a nenhuma religião. Então, está havendo um avivamento no Brasil chamado graça. E eu não tenho nada contra a graça. Ao contrário, eu faço parte também dessa graça maravilhosa da espiritualidade e da graça do entendimento das coisas espirituais. E de como podemos viver, sentir esse Deus, esse ser que nós usamos o título de Deus, emprestado dos gregos, Zeus. Este ser, ou seres, ninguém sabe absolutamente nada. Ninguém sabe nada. Mas sabem customizar, sabem sintetizar, sabem desenhar, sabem criar a iconografia, as imagens de Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus, os anjos. Isso o homem sabe. O homem sabe colocar Deus no seu lugar. O homem sabe usar Deus no momento propício. Mas agora, as pessoas estão se entregando muito à literalidade. E eu não estou aqui para contestar a arqueologia, que eu acho o máximo, que eu amo, muito menos a ciência. Eu trabalhei muitos anos dentro do HC de São Paulo, pela Fundação Faculdade de Medicina da USP. Como que eu ia contrariar a ciência, a medicina, etc? Nada disso. Mas tem muita gente querendo pegar as partículas do Criador, as partículas de anjos, as partículas de Jesus Cristo, as partículas do Espírito Santo, as partículas das essências e energias espirituais, colocar num vidro, se possível, e vender. Como já fazem isso com os seus produtos, os seus shoppings. A grande problemática é, muito bem-vindo, Felipe Sanglar. Deus te abençoe. Então, já estão fazendo isso, esse comércio com a espiritualidade, com a religião. Mas tem uma coisa que está me deixando muito triste. E eu estou vendo que as pessoas estão com uma sede muito grande. Não é a sede do saber, é a sede de querer ter a certeza de que não existe o Criador, de que não existe uma força superior, de que não existe a espiritualidade. Eu não vou pegar os estudos, os anos de 10, 15 anos de teologia apologética, sistemática, hebraica, cristologia, mariolatria, tudo que você imagina. Eu não vou pegar todos esses estudos e simplesmente amassar e jogar no lixo. Porque um resolveu dizer isso, o outro abraçou, resolveu dizer isso, o outro isso. A maioria das pessoas que estão lutando contra a existência do Criador são pessoas que tiveram uma grande frustração na sua vida. Como Nietzsche, filósofo alemão, perdeu o pai, perdeu o irmão, e ali mesmo ele matou Deus na sepultura. Sabe? Tantas outras pessoas que, por não ter tido uma resposta imediata, por não entender que são seres humanos, como eu entendo que eu sou um ser humano. Eu tenho o meu ciclo de vida, o meu começo, meio e fim, eu tenho o meu tempo nesse mundo.
A espiritualidade não está a meu favor. Ou seja, ela não é um capacho meu. Eu não sou, ela não é obrigada a dar o que eu quero, no momento que eu quero e agora. Eu não sou um filhinho mimado da espiritualidade. Você está entendendo? E por mais que eu tenha estudado isso, estudado aquilo, sei de verdades e sei de mentiras, sei de lendas e mitologias, de acréscimos, de adultérios nos códigos, códex aqui, códex vaticano, códex sinaítico e tantos outros códex e códigos que tem em hebraico, aramaico, ugarítico, enfim, tantas escrituras, tantas coisas. E até mesmo os Yahudim, os judeus, os rabinos, também têm tantos códigos que se você se apegar muito a isso, você vai acabar ficando louco. É um conselho que eu te dou. Você vai acabar ficando doido. Você vai acabar se perdendo. Você vai acabar perdendo a essência de Deus aqui dentro de você. Agora olha só que interessante. Eu estou vendo os camaradas, tudo para eles é a literalidade. Não, está escrito assim, não, mas nesse vocábulo, nesse pronome no hebraico, o isso, é aquilo, Elohim, e parará, parará, parará. Quem escreveu foi um homem. Lembre-se disso, quem escreveu foi um homem. Foi um sacerdote, Uquias, foi um rabino, foi um Moshe, um Moisés, foi a patrística, foi um São Jerônimo da vida, foi um Eusébio. Você tem que pensar nisso. E o que eu fico triste é que é assim. É por isso que eu peço para que você, que me ouve e me vê, você desenvolva o interesse, o desejo de encontrar-se com esse ser, com essa força maravilhosa. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de Javé, outro pode chamar de Oxalá, outro pode chamar de tantos outros nomes que existem por aí, Alá, não importa. O que você não pode perder é a consciência de que você é um ser espiritual. Sim, Senhor. Presta bem atenção. Esses dias eu peguei um rabino, judeu, não vou dizer o nome dele, mas numa live ele estava lá com o seu ego massageado, dizendo que não, que Abraão, esse Abraão da Bíblia foi uma lenda, piriri, piriri, pororó. Em partes eu até concordei. Que o Mar Vermelho nunca se abriu, também é uma lenda. Em partes eu até concordei. E que os sinais e que os milagres nunca aconteceram, em partes eu até concordei. Mas dizer que Abraão nunca existiu, não concordo. Dizer que Moisés nunca existiu, eu não concordo. O outro vem, um outro rabino famoso, e diz que o Novo Testamento não é verdadeiro, é falso. Jesus nunca existiu. Os milagres nunca aconteceram. Você sabe, eu acho tão interessante isso, a ousadia de homens como nós, nesse século, nesse tempo, chamado agora, presente, nunca estivemos lá. Não fomos lá, não somos daquele tempo. Não somos testemunhas de nada. Mas temos a ousadia, a arrogância e a soberba de dizer que isso nunca aconteceu. De dizer que Jesus não existiu. Por exemplo, se você me perguntar para mim, eu falo abertamente para todo mundo. Se você vier me perguntar, o senhor acredita que Yahushua, de fato, ressuscitou Lázaro? Eu vou dizer para você na sua cara, para o mundo inteiro, não, eu não acredito que Jesus ressuscitou Lázaro. Não, eu não acredito. Aí a Vilma aí.
Deus abençoe e o Elton. Eu não acredito que Jesus ressuscitou Lázaro. Sinto muito. Mas você estava lá? Não, eu não estava lá. Mas eu não acredito que Jesus ressuscitou Lázaro. Por N motivos. Mas também eu não deixo de acreditar e de crer em Jesus. Você está entendendo? Existem coisas para florear uma pessoa, florear um profeta, florear um Moisés, florear um Abraão, dar aquele up de 360 graus para enaltecer, para mostrar que era um Deus, era isso, era aquilo outro. Mas com isso eu não estou dizendo que Jesus não existiu. Eu não estou afirmando aqui que Jesus não trouxe mensagem nenhuma do além da espiritualidade. Ao contrário, trouxe tanto que pagou. Agora, não, isso não aconteceu, não existiu. Ah, o Novo Testamento, que nem um pastor da igreja batista, doutor renomado, dizendo que 80% do Novo Testamento é folclore, é invencionice, é lenda. Poxa vida! Então, se tudo é lenda, se o Novo Testamento é lenda, segundo o pastor da Igreja Batista, se o Novo Testamento é uma mentira, não foi Mateus, Marcos, Lucas e João quem escreveu, foram pessoas. João nunca escreveu nada, o que acharam foram 5 versículos só em papiro, em pergaminho de João. Nunca teve o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 de João. Porque cada hora é uma palhaçada que falam. Cada hora é uma coisa, cada hora é isso, cada hora é aquilo, cada hora é aquilo outro. Então, gente, ó o Alex aí, boa noite. Shalom para todo mundo. Gente, eu tô falando aqui como um ascendente de judeu, não é? Vou repetir, tem coisas das escrituras que eu sei que é lenda, que é mitologia, que não existe, que não é real. Tudo bem, fica lá. Usaram isso como pano de fundo para dar um up ao povo de Israel, bem como também aos discípulos, etc, etc. Mas eles existiram, gente. De fato, eles existiram. Agora, o que é mais impressionante disso tudo? Presta bem atenção nisso aqui. Olha só. Jesus disse assim, a mulher samaritana, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores, que os seus trabalhadores o adorem em espírito, em verdade. Você pega espírito na sua mão? Você pega espírito? Uma comparação talvez meio esdrúxula. Você pega o vento? Você pega o vento na sua mão? Você consegue pegar o vento na sua mão? Não. Você consegue ver o vento? Não. Eu vejo, redemoinho. Você não vê o vento coisa nenhuma. Você vê partículas de pó, de poeira, de madeira, de água, alguma coisa, material que o vento suspende do chão. Mas você não vê o vento. É um fenômeno, e aí? Então, porque você não vê o vento, você não pega o vento, ele não existe, mas você sente, e você vê o impacto que o vento traz. Gera até energia, pela energia eólica, alguma coisa assim. Sabe, é muito triste tudo isso. Porque, embora eu sei que há muitas lendas, mitologias, isso, aquilo, outro, eu sei o Deus que eu creio. O meu Deus não precisa ser anunciado por Moisés. O meu Deus não precisa estar registrado como um documento reconhecido firma, timbrado, um documento com assinatura reconhecida num cartório da vida. Está aqui. Meu Deus. Quando eu falo meu Deus, não é meu que eu domino ele, mas está aqui, dentro de mim. Mas eu também não tenho o direito de desconstruir e de matar a fé de bilhões de pessoas no mundo. Eu não tenho o direito de chegar e desfazer disso, daquilo outro. Isso é muito chato, é muito triste, é muito decepcionante para quem está estudando, para quem está ouvindo, sabe?
Deixa eu falar uma coisa. Você tem memória? Você existe, não existe? Todos nós existimos e estamos aqui. Você tem memória de quando você estava na barriga da sua mãe? Nos 9 meses? Você não tem memória. Quando você saiu da barriga da sua mãe, quando você nasceu e veio ao mundo, tu tem memória de quando você saiu? Quando você abriu o teu olho, limparam o seu nariz, sua orelha, seu olho, sua boca, lavaram, deram banho, deram um tapinha no seu bumbum, você chorou, não é? O bebê chorava, ué! Você lembra disso? Você tem memória de quando você nasceu? Não tem memória. Porque o hipocampo ainda não estava neurologicamente, talvez totalmente formado ou desenvolvido. Mas com certeza você, bebê recém-nascido, ouviu a voz da sua mãe, você ouviu o choro da sua mãe, você sentiu os braços e as mãos da sua mãe te pegar, você ouviu a face do médico ou da médica, da doutora ou do doutor, que trouxe você ao mundo, tirou você da barriga da sua mãe, pegou você pelas mãos, pelos pezinhos, bateu no seu bumbum. Com certeza você viu, você ouviu a voz do médico, mas você não lembra. Isso não significa que o médico nunca existiu. Isso não significa. Você não lembra quem viu o médico? Então ele não existiu. Você não lembra da audição, da voz, do tom da voz do médico? Que te chamou, que bateu no seu bumbum, tocou em você? Então ele não existiu porque você não lembra. Sabe, às vezes parece que o nosso hipocampo, nós vamos crescendo, evoluindo nesse mundo, ao invés dele se expandir neurologicamente, ao invés dele agregar, assimilar as informações, bilhões de informações que chegam, daquilo que vemos, ouvimos, sentimos, respiramos, tateamos, parece que tudo isso vai reduzindo-se a um nada. Não existe. Não vejo, não falo, não ouço, não escuto, não cheiro, não pego, não estou vendo ninguém. Por isso que eu falo, eu estou amando estar na graça. Mas ao mesmo tempo eu estou preocupado porque essa graça pode se tornar uma desgraça. Sabe, essa coisa tem trazido, e irmãos e irmãs que estão vivendo aqui, vocês também podem perceber isso. Tá cheio de ateu, falso. Tá cheio de falso profeta. Tá cheio de gente que não crê em nada, absolutamente nada. Que lá no fundo, na verdade, se você sentar com ele frente a frente para bater um papo, ele vai mandar você plantar batata. Porque ele não acredita em absolutamente nada. E a excitação dele é destruir a essência espiritual que está dentro de você. Então não existiu Abraão, Moisés, Jesus, os apóstolos. Tudo é mentira, tudo é um gibi. Gente, pelo amor de Deus, então se tudo é uma mentira, Deus não existe, os anjos não existem, Jesus não existe, nada existe, então eu tenho pavor do que eu sou nesse mundo. Eu tenho pavor do que é o ser humano nesse mundo. Porque foi em nome de Deus que a Igreja Católica matou milhões na Santa Inquisição. Foi em nome de Deus que Martinho Lutero matou milhões, matou mais de 100 mil por dia na Inquisição Protestante. E é em nome de Deus. Vem cá, pastor da Igreja Batista. 80% do Novo Testamento é mitologia, folclore e lenda. Mas por que você está jubilado na tua igreja? Por que você está recebendo o dinheiro da tua igreja com o cargo aposentado com o título de pastor ou de reverendo? Se tudo é lenda, se nada existe, você é um canalha. Se tudo é lenda, se nada existe, você é um vagabundo, você é um sem vergonha, você é um desgraçado,
Você não é pastor, você não é vocacionado, você não é espiritual, você não é reverendo. Você pode ser doutor, licenciado, pode ter universidade, pode ser doutor em teologia sistemática, você pode falar grego, hebraico, aramaico, você pode falar o raio que o parta. Agora, mete o pau nos caras que estão pedindo dinheiro, como eu desço o pau também. Eu não suporto gente que está rica, bilionária e milionária, em nome da fé, enganando as pessoas. Olha só, se tudo é mentira, não é? Como as pessoas afirmam, então são piores ainda. São os piores caras que existem na face da terra, de terno e gravata com as suas igrejas. Agora, se eles são assim, eles não têm vergonha na cara, vem cá, você que é formado em hebraico, em aramaico, em grego, você que conhece o latim, não é? Pater noster, que in seres, sanctificetur nomen tuum, aveniat regnum tuum, fias voluntas tua. Você que conhece o aramaico, abibunde bashimayanet kadashimorte te malkutariuna. Você que conhece o hebraico, conhece tanta coisa. Agora, tá bom, vamos falar a verdade. Então a verdade é, Deus não existe, Moisés não existiu, é tudo mentira, é tudo conversa fiada. Por que você está cobrando 500 pau para ensinar o povo a falar hebraico? Por que você está cobrando, ganhando rios de dinheiro, dando cursinho de teologia reversa para as pessoas? Me diz, se nada disso existe. Se nada disso existe, acabou. Cada um cuida da sua vida. Vai ter um ofício, vai ter um trabalho, vai ser um caminhoneiro, vai ser professor de outras matérias na universidade, vai trabalhar de professor, vai trabalhar na escola, vai trabalhar, enfim, de Uber. Mas para de ficar falando para as pessoas que isso não existe, aquilo não existe, porque tá esquisito. Se não existe, por que está cobrando dinheiro alto, tanto quanto aqueles que estão anunciando Deus e cobrando em nome de Deus? O que eu percebo é que, na verdade, existem falsos ateus disfarçados de crentes reversos. Falsos teólogos com teologia reversa. Zombam, dão risada. Vem cá, olha meu cursinho aqui, tá aqui no meu hebraico, tá aqui, me chama no Pix, tá aqui o meu cursinho, tá? Toma isso aqui, vou te provar que isso não existe, vou te provar que nunca aconteceu nada disso, vou te provar que piriri e pororó. Por que você não prova de graça? Ué, aonde estão os princípios e valores da filosofia? Aonde está isso? O caráter, onde está a essência? Quer dizer que então, para ensinar o povo de graça que nada disso existe, você tem que cobrar também? Pois se você cobra para provar a inexistência de Deus, você é tão canalha, tão sujo, tão vagabundo, tão nojento, tão desgraçado, quanto esses que cobram para pregar as mentiras sobre Deus. Para pregar as mentiras sobre campanhas, sobre curas, milagres, libertação, sobre a mentirosa casa de Deus, sobre o mentiroso inferno. Precisamos rever. Eu falo com propriedade e eu falo indignado porque não foi na teologia 10 anos, 15 anos de estudo, sabe? E não foi também no hebraico não, nem no aramaico, no grego, nem no latim. Não foi na sinagoga, nos anos. Não foi em lugar desses que eu encontrei Deus. Fica ao seu critério, você tem o direito de acreditar ou não, mas eu espero profundamente que você tenha uma experiência com a espiritualidade como as que eu tive. Nem é necessário eu repetir aqui que estão na minha live. Mas eu sei que o Criador vive. Eu sei que o Criador existe. Isso eu sei, pelas minhas experiências, que eu não pedi, exceto a questão dos anjos com minha mãe, mas coisas que eu não pedi para ver, coisas que eu não pedi para ouvir e passar para alguém. Então, o que são essas coisas? São ETs? São o quê? Alienígenas? O que são? De uma coisa eu tenho certeza você tem também. Um dia você vai fechar o olho
vai esticar o pé, vai ficar com um enrijecimento cadavérico, vai ficar lá guardadinho com a mãozinha, com um algodãozinho no nariz. E dali, meu filho, não tem argumentação, não tem exegese, hermenêutica, não tem semântica, não tem teologia, sabe? Não tem códice vaticano, não tem códice sinaítico, não tem nada. É você e a espiritualidade que vai se virar. E não adianta querer mostrar que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho piriri pororó. Portanto, a certeza que nós temos é que nós vamos descer a 7 palmos. Portanto, muito cuidado. Não confunda a graça de Deus. Não confunda a liberdade de Deus com tamanha intimidade em transformá-la em desgraça na sua própria vida e na vida das outras pessoas. Tá feio o negócio. Tá difícil o negócio. Chegaremos a um ponto em que as pessoas vão pegar e vão dizer: ó, gente, pega a Bíblia, a sua Bíblia, a minha ela é assim toda estrupiada, de tanto que eu já li, já estudei, toda marcada. Pega a Bíblia e pode jogar no lixo, porque ela não vale nada, ela não existe para nada, ela não serve para nada. Mas eu sei que muitas vidas, muitas, não estou falando de poucas não, muitas vidas, muitas pessoas, eu, com a graça e misericórdia do intitulado Deus, emprestado do grego Zeus, o Senhor, o Criador, ou seres, ou a família espiritual, eu consegui salvar muita gente. Isso eu posso deixar esse testemunho. Trouxe muita gente das trevas, da ignorância, trouxe muita gente de uma vida horrível, de escravidão, de submissão, das drogas, dos vícios. Muitas pessoas doentes foram curadas. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter acuidade, um pouco mais de carinho e, acima de tudo, respeito com a espiritualidade. Porque talvez você esteja batendo de frente com Deus, batendo de frente com a espiritualidade. Não queira pagar o preço de uma pessoa, de um ateu. Eu citei aqui, como é o nome dele? Meu pai, esqueci agora. Um ateu do começo que eu citei, um alemão. Não é? Tá aqui na cabeça, na ponta da língua, mas não sai. Nietzsche. Há um testemunho de uma enfermeira que foi a última home care de Nietzsche. Não sou eu que estou falando, tá? É testemunho. Essa enfermeira, na Alemanha, deixou bem claro para toda a imprensa, para todo mundo, que nunca mais ela queria ser home care e ser enfermeira de um ateu. Perguntaram por quê? Porque esse homem uivou, gritou a noite inteira, gritando que estava queimando. Com isso, eu não estou querendo fazer associação em atrelar a fogo de inferno, porque eu mesmo sei que não existe. Mas olha a tamanha perturbação da psique desse homem. E dizia a ela que o Nietzsche gritava, com os olhos arregalados, agonizando antes de morrer: tu vencestes, ó jovem Galileu. Então, vamos tomar um pouco de cuidado. A grande verdade é que a situação tem sido tão difícil para todos nós, tem sido tão difícil para cada um de nós, que, Carlos Castro, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Tem sido tão difícil para cada um de nós. Eu, de fato, tenho me sentido um pouco desestimulado de fazer lives, de estar aqui com os irmãos. Porque parece que nós estamos falando para os 4 ventos, mas palavras evasivas, ambíguas, não é? Cuidado com a lógica, com a estatística, cuidado com a literalidade das coisas. Como eu disse, um dia você esteve no ventre da sua mãe, um dia você saiu de dentro do útero da sua mãe, em um hospital, em uma maternidade. Oh, que lindo, que maravilha, está direto de Natal, Rio Grande do Norte, Deus te abençoe. Então, o fato de você ter nascido, você está vivo, você está aí, não está? Você está vivo, vivão, grandão, cresceu. Mas você nasceu, você saiu da barriga da sua mãe, caramba. Saindo da barriga da sua mãe, você era bebê. E você viu o médico, você ouviu a voz dele, ouviu o choro da sua mãe,
foi pego pelos braços, pelas mãos da sua mãe, você mamou, deram um banho em você. Eu te pergunto, você lembra de alguma coisa? Não, você não vai lembrar, porque o hipocampo é pequenininho, já está meio que fechado o hipocampo, neurologicamente falando, mas isso não significa que o médico nunca existiu. Isso não significa que você conhece o médico intimamente, você sabe quem ele é. Você pode saber por foto, não é? Ou depois que você foi crescendo, sua mãe levou para conhecer, mas você não lembra. O fato de você não lembrar quem foi o médico que te trouxe ao mundo não significa que ele não existe. Quem te trouxe ao mundo, meu querido, foi o Criador. Foi o Criador. Para uns, Hashem, Yehová, Yahushua. Não importa. Você não veio de um lugar qualquer. Você não decidiu existir. Eu sou. Pronto. Eu sou o Carlos Castro. Eu sou o Ben. Eu sou o Alex. Eu sou a Vilma. Eu sou a Vanilda. Eu sou o fulano. Eu sou o ciclano. Não. Existe uma força, um mistério, criador e criadora por cima de nós. Eu todos os dias, quando olho para as minhas plantas que eu cuido, quando eu olho para o céu azul, para as nuvens, para o sol, você que mora no campo, você tem a sua galinha, o seu patinho lá, o seu pet, o seu gato, o seu cachorro, enfim, o seu peixe, o seu pássaro, o lago, os rios. Eu vejo o Criador. Mas está difícil ver o Criador na boca de pregadores de YouTube. Está difícil ver o Criador. Está difícil ver Deus. Está difícil ver a espiritualidade em doutores que querem provar. Se fosse de graça, até eu pensaria em ficar ouvindo. Mas como lá no fundo está te chamando para você fazer um curso com ele de 500 pau, de R$1.000, 900 pau por pessoa, dando um seminário, dinheiro, comércio, mutreta, conversa fiada. Sai fora. Sinta ele aqui dentro. Tenha ele dentro de você. Sinta Deus dentro de você. Esse é o meu conselho. Aí amanhã, talvez amanhã eu volte para uma nova live mais animada e volto para o meu grupo hoje. Do WhatsApp, viu, irmã Vilma? Irmão Elton. Mas fiquei muito triste sim com a partida do meu querido irmão João, um grande pastor, raridade que não existe hoje em dia. Pastor vocacionado pela espiritualidade, pregava por amor, nunca pregou por dinheiro, sempre trabalhou. Ele, a tia Enedir, o irmão Eliezer também, todos eles. Um abraço para a irmã Vani, que está no Lausanne Paulista, esposa do irmão Rubens, que a senhora se recupere o mais rápido possível da sua cirurgia. Mas, gente, vamos tomar cuidado com essa questão de graça. Eu creio na graça de Deus, também faço parte dela, mas eu não posso ser estúpido, eu não posso ser idiota de começar a afirmar que Deus não existe, de que isso não existe, de que isso não acontece, de que isso é besteira, de que isso é aquilo. Por mais que tenha sido inventado pelos homens muitas coisas. Eu te pergunto, quem está sendo eterno nesse sistema que nós estamos? O homem ou o sol? O homem ou a lua? O homem ou as estrelas? O doutor, o mestre em teologia ou o planeta Terra? Você sabe responder? Então, quem é o homem? O que é o homem? O que é o doutor? O que é o mestrado? O que é o teólogo? Para dizer que é besteira, é mentira, Deus não existe, eu provo nisso, não porque eu ero, não porque é aquilo, não porque está aqui, porque tem contradições. Quem escreveu tudo foi o homem. Você vai querer provar que Deus não existe pelas escritas dos homens? Muito cuidado. Que Deus nos abençoe. Até a próxima live. Até amanhã, às 16 horas aqui mesmo nessa página. Eu aguardo vocês.
Muito obrigado, Carlos Castro, pela sua participação. Abba Pai, que Deus te abençoe no Rio Grande do Norte. A você e a sua família, te ilumine bastante. Muito obrigado também. A irmã Vilma Moreira, o Alex. Olha aí, ó, é verdade. A Vilma está falando assim, a Bíblia, como é que é? A Bíblia que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Então, não é que ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. É que Jesus, segundo os evangelhos, eu não disse, irmãos, olha, na minha live que eu falei sobre a ressurreição de Cristo, eu não acredito na ressurreição de Lázaro, isso é fato, eu não acredito. Não é? Eu tenho lá as minhas coisas. Como eu disse, algumas pessoas acrescentaram alguma coisa. Mas eu acredito na ressurreição de Jesus. Embora muita gente está contestando aí, sabe? Mas teve o filho da viúva que Eliseu ressuscitou lá no Antigo Testamento. Então Jesus não seria o primeiro a ter sido ressuscitado. Acontece, a diferença é que o menino foi ressuscitado por Eliseu. Mas, o quê? Deixa eu ver aqui. Mas, é que Jesus, Jesus foi, ele mesmo veio à vida. Ele mesmo ressuscitou. Então é tão triste quando pessoas que estudaram tanto vêm à tona agora para dizer que Jesus não vale nada, a Bíblia não vale nada, Deus não vale nada, o judaísmo não vale nada, não tem importância nenhuma. Mas se não fosse o judaísmo, as mensagens não teriam chegado até nós, não é? O judaísmo não vale nada, mas Jesus fala que a salvação vem dos judeus. Nem nascemos lá na Palestina, em Israel, nem no tempo de Jesus. Aí os cabras vêm aqui, nascem agora e falam que isso não vale, isso não presta, isso não presta, isso não presta. São deusezinhos. Deusezinhos. Mas são tão sem vergonhas, tão sacanas, são tão vagabundos, que por trás metem o pau no Edir, no Valdemiro, mas por trás também estão lá comendo um dinheiro lascado do povo. E você quer saber mais? Eu te ensino, ó. Coloca esse valor aqui, isso. Entendeu? Então, toma muito cuidado. E fica essa minha mensagem nessa noite. Eu só posso falar daquilo que eu vivi e tenho experiência e vivo. Irmã Vilma, obrigado pelas orações, viu? Foi uma entrevista muito boa hoje, uma entrevista muito agradável, onde quarta-feira eu retorno lá, tá bom? Muito obrigado pelas suas orações. Mas, de fato, a vida de quem quer falar da graça, não é? Sem mentira, sem rodeio, sem enganação, ela não é fácil, não. Não é. Ela é bem complicada, ela é bem difícil. Se vocês soubessem as lambadas que eu tomo por trás aqui, depois que a live acaba, não é brincadeira, não. Agora, o que me espantou foi o judeu falar que tudo que está lá é mentira, e o outro falar que tudo que está no Novo Testamento é mentira, e dizer que também Abraão foi uma lenda, Moisés foi uma lenda, tudo foi uma lenda. Ora, então pega a Bíblia e joga fora. Sabe? Pega a Bíblia, então, gente, joga fora as escrituras. Ué, vai ficar fazendo live pra quê? Fala. Vai ficar batendo papo na live, fazendo live pra quê? Se tudo é mentira. Não é? Então vamos falar sobre PT, vamos falar sobre DEM, vamos falar sobre Lula, vamos falar sobre Bolsonaro. Eles são reais, não são? Lembra um dia, quando Elias saiu da caverna, ele estava morrendo de medo, não é? Morrendo de medo, desculpa o termo baixo que eu vou falar, não passava um fio de uma agulha, um cabelo. O homem estava morrendo de medo de Jezabel. E diz que ele queria ver Deus, só para você entender. Ele disse que veio o fogo do céu. E Elias, mas o Senhor não estava no fogo. Ele disse que veio um grande terremoto. O Senhor não estava num grande terremoto. Mas eis que veio uma leve brisa, suave. E ali Elias achou
o Senhor. Cuidado com os avivamentos de fogo falso e fogo destruidor. Cuidado, gente, com esses terremotos, essas ondas plactônicas que mexem o mar das pessoas, das nações, dos ideais, das teologias, das filosofias. Cuidado. Cuidado com tais descobertas disso, daquilo outro. Cuidado com o que eu sei, e não eu provo, eu contesto, eu coloco você em situação de vergonha. Cuidado, eu calo a boca de todo mundo. Cuidado. Porque o eterno, a família espiritual, ninguém nunca viu. Os criadores de tudo isso aqui são reais. E a essência deles está aqui dentro. Quer ver Deus? Quer achar Deus? Olhe para dentro de si mesmo. Pratique o bem, o amor e a caridade. Agora, por isso que Jesus disse: o mercenário, o ladrão, o diabo, o assassino, o homicida, o mentiroso, desde o princípio, é o homem, é o ser humano. Por um lado, se usam Deus, a doutrina e a religião para bitolar, fanatizar, enganar as pessoas. O inferno existe. Pague indulgência papal. Faz isso. Se batiza, se crisma, para não ir para o inferno, meu filho. Se você se separar, você vai ser excomungado. Se você não se batizaram na igreja evangélica, que é a igreja de Deus, você vai para o inferno também. Tanta bobagem. Todos esses homens são diabos, demônios, mentirosos, pilantras, vagabundos e ordinários. Porque mentiram para gerações, desde o início do cristianismo até agora, antes do cristianismo, até mesmo o judaísmo com os fariseus. Mentiram até agora, enganaram até agora, usurparam, sabotaram Deus até agora e continuam fazendo isso. E você que frequenta a igreja continua fazendo um papel de trouxa e de idiota acreditando neles. Por que você não acredita em Deus por conta própria? Sai de graça, sai mais barato. Por que você não experimenta Deus dentro da sua casa? Por que você não experimenta Deus dentro de você? Portanto, se os doutores, os fundadores, que são doutores em faculdades da vida, usam a Bíblia e afirmam que tudo é mentira, então eles são piores. Vocês são piores do que aquelas pessoas políticas, corruptas, que não sabem nada de igreja, de Bíblia, de Deus e fazem o mal. Vocês são mais perversos do que a pessoa que está lá no mundão. Sabe? E pior ainda do que eles, que ganham dinheiro fazendo isso, são os que estão chegando agora com a teologia reversa, dizendo também que tudo é mentira, mas não fazem nada de graça. Você tem que pagar. Quando houver interesse por pecúlio, quando houver interesse de cifra, de dinheiro, cai fora. Tenha a sua experiência com Deus. Ninguém me convencerá que o Criador não existe, porque sou eu que tive a experiência. Sou eu que vivo a minha espiritualidade. Não é livro nenhum de 4.000 anos, de 5.000 anos. Nada disso. Bom, meus irmãos, termino por aqui. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima live. Olha só. Então quer dizer que Deus não existe, né? Quer dizer que a vida após a morte não existe. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Sexta-feira, às 3 horas da tarde. Quando o corpo
Os péritoros mortais, quando o caixão do pastor João descia a cova do cemitério, a terra era jogada por cima. O tempo de nublado que estava, abriu-se o céu e aqueles raios dourados do sol, aquela coisa mais linda que comoveu todo mundo que estava lá, até os coveiros olharam. Pois é, Deus não existe. Os anjos não existem. Mentira. Deus abençoe vocês. Até a próxima live de amanhã, às 16 horas. Se vocês quiserem, tá o meu contato aí. E se vocês quiserem, podem sugerir temas para que eu venha trazer também. Tá bom? Um abraço, orem por mim. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Vilma. Obrigado, Carlos Castro. Deus te abençoe bastante. Obrigado, Alex Sampaio. Deus te abençoe também. O Felipe Sanglar. Deus abençoe também. A Gisele Shinzato. Deus abençoe também. E o Paulinho Francisco. Que Deus abençoe também. Paulinho, ainda vou trazer aquele comentário que eu fiz sobre congregar. Ainda vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Até a próxima live. Que Deus abençoe. Respeitemos a maneira como cada pessoa, cada povo, cada etnia se conecta com o Criador. Deus não é um produto patenteado pela tua igreja, nem por você, nem pela tua religião. Os japoneses, os chineses, alguns chineses, né, que lá o ateísmo é grande, mas coreanos, indianos, africanos, cada povo tem a sua maneira de se conectar com a espiritualidade. E isso deve ser respeitado. E você vê Deus no caráter de cada povo, na luta, na essência, na educação deles. Um abraço, até a próxima live. Que Deus abençoe a todos.